Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Como sempre, tô eu aqui junto com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo. Fala pessoal, como vocês estão? Boa. Hoje a gente vai falar de novo sobre inteligência artificial, mas acho que a gente vem hoje com um viés um pouquinho diferente de explicar como é que isso funciona por debaixo dos panos, né? A gente tem falado muito sobre aplicações, sobre como é que isso transforma o dia a dia, sobre como isso virou de fato não mais uma tendência, mas de fato uma realidade, né Marcelo? Gente, assim, eu acho que vale um pedido de desculpas aqui, né? A gente se empolga tanto com esse negócio de inteligência artificial, né? Assim, a gente fala sempre, eu sei. Mas eu falei com o Gustavo, eu falei, cara, a gente fala do ChatGPT, porque isso é o creme de la creme da aplicação da coisa, né? Porque pra mim, tecnologia, quando ela chega no dia a dia comum, onde as pessoas conseguem brincar com ela, que ela virou tipo um negócio tão bobo que virou o negócio do dia a dia, é realmente o ápice. Mas, e aí? O que é inteligência artificial? Startse Tech. Como é que isso funciona por trás? Acho que a gente tem o dever aqui de explicar um pouco sobre esse assunto, até para depois tentar ajudar a criar novas soluções. Então, para começar, vamos começar um pouco de história. Acho que o primeiro passo é aonde surgiu isso e como surgiu isso. Acho que isso surge como grande parte da revolução da computação, e aí eu vou voltar uns bons anos aí na história, mas grande parte da computação surge ali meados da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois. Para quem não assistiu, fica a dica aí do filme O Jogo da Imitação. Nossa, o Jogo da Imitação é perfeito, assistam. O pai da computação. E a partir daí surge todo o desenvolvimento da ciência da computação como um campo de pesquisa. E junto com ele surge a pesquisa de inteligência artificial. E acho que o problema o problema que foi tentado resolver com essa questão, esse conceito de inteligência artificial inicialmente, para um computador, para uma máquina fazer alguma coisa, ela precisava ser programada. E o que era programar? Era dizer o que ela tinha que fazer. Então, dê 2 voltas, dê 3 voltas, faça uma pirueta e isso acontece. Se você já viu um robô montando um carro, é exatamente aquilo. Você vai ver que ele pega a peça, levanta a peça, põe a peça no carro, fixa a peça. O que ele faz da vez seguinte? Ele não vai ver se a peça ficou boa. Ele não vai ver se falta peça. Tanto que você pode ver a máquina repetindo, que às vezes ela tá repetindo no ar sem peça, sem fazer nada, exatamente por isso. Porque ele não pensa, é só uma série de instruções. Aí você pensa assim, pasme-se, o seu site e o teu Instagram é exatamente assim. Se ele não tiver conteúdo, ele vai te mostrar a página em branco. Se ele não tiver login, ele não quer nem saber. Ele praticamente não sabe se tá funcionando ou não. Ele simplesmente executa. É por isso que a gente vê tanto erro, né? Você entra num site, quando você pega num site, o teu app trava, é porque ele não sabe o que fazer. Faltou uma instrução, faltou alguma coisa ali. E aí, com isso, você gera um trabalho muito grande dos desenvolvedores de aplicações de planejar todos os cenários. Essa era a grande dificuldade. Porque a galera pensa, você vai falar o seguinte, mas qual a diferença de inteligência artificial de um programa? Mas toda a inteligência, todo programa de computador não é uma inteligência artificial? Então, aí que tá. Não é. Quando você vê da onde nasceu o conceito do computador, eu já falei isso num episódio uma vez, ele nasceu do tear, de uma coisa que faz tecido, que faz roupa. Ele simplesmente automatiza. O tear não pensa. O tear não vai dizer se tá certo, se tá errado, se tá bom, se a cor é legal, tá na moda. Ninguém quer saber. Os programas de computadores, gente, assim, é uma camada, falando de uma camada mais baixa, assim, eles são, quem estuda, né, quem estuda isso sempre ouve aquele que o programa de computador é uma receita de bolo. Exatamente. Ele não tem absolutamente mais nada do que isso. Ele não faz ideia do que é o mundo, ele não faz ideia do que é do que seja. O computador, ele é ótimo para seguir instruções. E aí, com essa limitação, vamos dizer assim, os pesquisadores começaram a olhar e entender, falar, puta, cara, peraí, como é que a gente consegue criar um programa de computador que seja adaptável, que aprenda com o ambiente e a partir daí ele possa tomar decisões sem que um programador explicitamente precise dizer o que ele tem que fazer caso determinada situação aconteça. Então, é como se o tear escolhesse a cor, né? Exato. Você falou assim, vermelho não tá pra essa temporada. O que vai bombar são os tons cítricos. Aí ele não tem o que falar, cara. É exatamente isso. É como se o tear tomasse uma decisão. Exato. E a partir daí começam uma série de pesquisas. Lá meados da década de 50 surge a primeira rede neural, que aí os pesquisadores começam a entender que o nosso cérebro funciona de uma determinada forma, tem a pesquisa da neurociência que avança bastante, e eles falam, bom, qual é a melhor forma da gente replicar o pensamento humano? Tentar replicar a biologia disso. Obviamente que de forma muito rudimentar, mas aí nascem as primeiras redes neurais
ali nos anos 50, começo dos anos 60. E assim, por que a gente tá fazendo igual ao nosso cérebro? Eu falo assim, se você conhecer qualquer tipo de inteligência que não seja nós mesmos, eu estou apto a receber sugestões. É o jeito mais fácil, a gente emula aquilo que a gente conhece. Aí vai falar, mas como é que você emula o neurônio, não sei o quê? Então, o Gustavo falou, é muito rudimentar, mas os primeiros experimentos de inteligência artificial, por exemplo, que eu tive contato, eram com uma baratinha que ela tinha 2 neurônios, ela sabia andar num labirinto. Ah, mas era um neurônio de verdade? Assim, emulado, digital, super simplificado. Sim, mas era. Não tava errado. E aí nasce o primeiro conceito de rede neural, que tinha um neurônio. Né? E a partir daí, simples. Essa pesquisa ela evolui, né? E o campo de inteligência artificial, a gente costuma falar que ele passa por invernos e verões, né? Eu acho que tem momentos que isso é o hype, tá todo mundo olhando, cara, é o que vai transformar o mundo, e tem momentos que passa por um inverno, fala, puta, esse negócio não funciona tão bem, tem uma curva de decepção e uma curva de super engajamento. O vislumbre, né? Mas assim, Gustavo, eu acho que talvez pra galera ficar, assim, lógico, nem eu nem o Gustavo aqui vamos tentar explicar como é que funciona um neurônio. Né? Não temos essa pretensão. Nem quero. Não quero, de forma alguma, eu não quero nem chegar perto disso. Mas assim, vamos tentar simplificar para as pessoas entenderem. Na inteligência artificial, o que um neurônio faz? O neurônio ele vai receber dois números, né? A computação ela é matemática, né? Então ele vai receber 2 números, vai fazer uma operação matemática, e essa operação matemática pode ser uma soma, uma multiplicação, contas um pouco mais complexas. Aí tá a beleza de você adaptar e de você construir, é aí que tá a pesquisa de inteligência artificial. Ele aplica essa conta e te gera um resultado. Quando você tem um neurônio, isso é tranquilo, você recebe 2 valores, faz uma conta, ou 3 valores, ou N valores, faz essa conta e ele te gera um resultado muito simplista. Então, qual que é... para onde isso evolui, né? Imagina que eu recebo N valores, faço uma conta e tenho um resultado. Como é que eu posso otimizar? Como é que o nosso cérebro funciona e o que a gente tentou replicar de forma artificial? Cada neurônio dentro do nosso cérebro tem N conexões. Ou seja, ele recebe um conjunto de informações de entrada, faz um cálculo, que no nosso caso é um processo químico, e gera uma saída. Essa saída está conectada em um outro neurônio que tem mais outras X entradas. Por isso se chama em cadeia, né? Uma rede neural, porque de fato é uma rede interconectada. Dado que esse é o modelo que o nosso cérebro funciona, na ciência da computação a gente tentou fazer a mesma coisa. Então, e se... A pergunta foi, eu tenho um neurônio, ele faz um cálculo, é legal. E se eu encadear vários? E se eu colocar 2, 3, 4, N neurônios nesse negócio? Quer dizer que eu posso fazer operações mais complexas. Eu tenho mais parâmetros para mexer, eu tenho mais botõezinhos para tentar otimizar. No caso da baratinha que eu falei que ela sabia andar então ela consegue entender, por exemplo, 2 coordenadas. Sim, ela direita trabalha... e esquerda, XY. Exato. Ela trabalha num plano. Quanto mais conexões eu faço, mais botõezinhos eu tenho para apertar ou desapertar. E aí eu consigo otimizar de uma forma muito melhor. Não quero pular pro futuro, mas nós temos um episódio falando sobre o Lensa, que é um app que ficou famoso aí nos últimos dias, que ele faz uma versão cartoonizada de você. Calcula, gente, qual é o pulo de um neurônio que simplesmente sabe entender duas direções para um negócio que consegue pegar a tua foto e redesenhar ela para fazer em vários estilos. Mas a gente chega lá. A gente conta um pouquinho depois qual é o estado da arte que a gente tá hoje de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial nasce nesse meio, nasce nessa mistura entre biologia, neurociência e ciência da computação. Mas era mais bem quase naquela coisa de mais curiosidade, sai naquele paper de faculdade pro cara tirar o doutorado dele do que qualquer coisa, né? Sem dúvida. Ali, década de 60, até a década de 70, a gente tava muito... Não serve pra nada, no final das contas. Nossa, muito interessante. Serve Pra nada. Pra eu passar na faculdade, é isso? Exato. Até esse momento, ainda não tinha nenhuma grande aplicação de negócio. Fim dos anos 70, começo dos anos 80, surge um negócio que se chama backpropagation. O que é esse negócio? Imagina que você já tem uma rede com vários neurônios interconectados. Como é que você treina essa rede para gerar o resultado que você quer, que é o grande objetivo de uma rede neural? Você
coloca os teus números de entrada lá, os teus parâmetros de entrada, eu tenho N números escritos à mão, eu quero classificar se é 1, 2, 0, 3, enfim, essa é a saída que eu espero. Como é que você faz isso? Você põe isso na entrada e essa rede tem parâmetros já pré-definidos. Lembra as conexões dos neurônios que eu falei? Tem lá um cálculo, isso já está pré-definido. Ele faz todo esse cálculo, vai até a última camada e te gera um resultado. Quando ele gera esse resultado, tem um ser humano, e aí é uma inteligência biológica, não uma inteligência artificial, que fala, opa, isso aqui é um 0, e essa rede falou que na verdade era um O. Cara, não é um O. Quando o ser humano vai lá e faz isso, e fala, não é desta categoria, é da categoria XPTO, a rede pega esta informação e sai recalculando de frente para trás, por isso chama backpropagation, estes parâmetros. Então ela recalcula e fala, opa, dado que a saída esperada é essa e o que eu mandei não era essa saída, eu reajusto esses parâmetros. Agora imagina que eu faço isso N vezes. Tá, mas aí você tá querendo dizer que isso é quase um processo de aprendizado, então. Sim, por então, isso que chama... Chegamos nisso, então, já? Chegamos no que todo mundo chama de machine learning, ou aprendizado de máquina. Que é quando eu ensino a máquina aquilo que eu quero. Os termos do momento estão começando a bombar. Agora, quem não conhece muito, tá começando... Eu sei o que é isso. Eu já ouvi o que é isso. Agora eu tô começando a entender. Porque isso daí é como uma criança, né? Que você começa a desenhar, ela deve ver tudo no caderno dela, então ela vê bolinha, 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 e um dia você conta aquele negócio pra ela, então, existe a bolinha que é o 0 e existe uma bolinha que é o O. Ela vai falar, que legal. Pronto, então quer dizer que ela... Então a máquina consegue, se você dá uma informação nova, ela consegue a partir de agora... Então ela sabe a diferença. Então agora ela sabe, mas antes ela não sabia. Então, ela não sabia. Ela aprendeu. Ah, tá. A gente ensinou, e aí esse é um processo que, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de novo, mas é o aprendizado de máquina, o machine learning, que todo mundo vem falando, putz, eu tenho uma aplicação com machine learning. Nada mais é do que você treinar a tua rede neural, a tua inteligência artificial para aprender aquilo que você quer que ela aprenda. E este é um trabalho que precisa de seres humanos. Seres humanos para ensinar a máquina. Para ensinar. Então tá aí, gente. Primeiro termo que a gente desmistifica. O que é o machine learning? Machine learning é você treinar a máquina com os seus dados, com os seus inputs, não importa o que seja, suas séries de dados, suas séries sobre pessoas, data, o clima, sei lá, grana, o que você quiser. E a partir disso, um ser humano ensina ela o que é que a máquina está vendo. E a máquina tem a capacidade de aprender. Então tá aí. Primeira desmistificação do que é o machine learning. É exatamente treinar a máquina. E aí, isso, a gente tá falando ali de fim dos anos 70, anos 80, tem um grande hype, uma grande discussão de, putz, agora a inteligência artificial vai pegar. Agora vai. E aí tem uma curiosidade, cara. Ali no Vale do Silício surge o primeiro carro autônomo. Isso é década de 80, a gente tá falando de 1984, 1985, se eu não me engano. Era um caminhão, porque para carregar todos os computadores da época para fazer isso precisava de fato de um caminhão quase. Você carregava o data center junto com o caminhão, era um padrão assim, pros jovens eles não vão entender mas era desse, mas que era muito computador? Não, provavelmente era um só, né? Mas ele já era autônomo, ele já conseguia andar ali em vias menores, mas ele conseguia andar de forma autônoma. Então surge toda uma expectativa de que inteligência artificial vai transformar o mundo ali durante os anos 80. Ela de fato tem algumas aplicações de negócio, tem muita aplicação para a área industrial, então tem muita discussão de como é que você aprende a construir maquinários na indústria que sejam mais eficientes, mas isso ainda não chega na mão do consumidor final, isso ainda está muito num processo que é mais escondido do dia a dia, então entra numa curva de decepção de, cara, isso ia transformar o meu mundo, eu ia viver na vida dos Jetsons, mas na verdade isso não aconteceu. Ele continua sendo exótico no final das contas, né? Porque é aquela fórmula, é ótimo, é sensacional, quanto custa? Se você pergunta, você não pode pagar. Né? Então ele continuava sendo uma coisa muito exótica, né? Não era pra todo mundo. Né? Não era acessível ainda. Então chega essa onda de decepção ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Esse assunto cai um pouco no esquecimento, porque anos 90 a gente tá falando de internet começando, o mundo olhando pra bolha.com e tal. Tem outras coisas acontecendo no mercado de tecnologia.
que esquecem um pouquinho da inteligência artificial. E é só no filme, né? Tá aí Exterminador do Futuro, né? Porque além de ninguém propagar, o que propagava é que as máquinas iam virar assassinas, né? Exato. Não que não vai acontecer. Temos que tomar cuidado. Eu gosto de vocês, senhores computadores que vão tomar conta do mundo. Lembra, né? Tô aqui propagando a palavra, né? E aí, então, anos 90 tem esse pano de fundo de bolha.com, que estoura ali depois do bug do milênio. Enfim, caos, todo mundo conhece essa história. E aí, começo dos anos 2000, começam a surgir as grandes empresas de tecnologia. A gente tá falando ali do começo dos anos 2000, a gente tá falando de nascimento de Google, a gente tá falando um pouco depois do nascimento do Facebook. Então, essas grandes empresas que hoje dominam o mercado, exceto Microsoft e Apple, que na época já eram grandes, já tava não tinham a relevância que tem hoje, mas já eram grandes, surgem essas novas empresas que começam a olhar para a inteligência artificial de uma forma diferente. Google, bem ou mal, já nasce com uma pegada de inteligência artificial, de colher muito dado, de aprender com isso, tem uma história bacana que é o algoritmo do PageRank, que foi o algoritmo do Google de ranqueamento de páginas ali, ele te dizia qual era a primeira página, qual era a segunda página que ele ia apresentar. Por quê, né? Qual que era o critério, né? Então, esse é o primeiro grande algoritmo que o Google constrói, e ele perdurou por bons anos aí, até, sei lá, meados de 2010. Eu tô chutando aqui, que eu não lembro exatamente. A gente não sabe quando eles desligaram. Mas, assim, durou muito tempo, né? No mínimo de 5 a 6 anos esse algoritmo ficou rodando, e aí já tinha uma pegada de era um algoritmo de recomendação, né, Gustavo? Era assim, quantas páginas apontam pra sua página? Quer dizer que a sua página era relevante. Gente, se você for fazer isso hoje em dia, assim, isso não faz nem sentido mais um negócio desse hoje em dia, né? São aplicações muito simplistas, se você olhar para o que a gente tem hoje, que é o estado da arte do ano 2023, mas lá em 2003, 2004... fazia toda a diferença. E aí vem as redes sociais, Facebook, Orkut, depois foi comprado pelo Google e tal, que começam uma pegada dessa de recomendação. Putz, Facebook começou a te indicar quem eram seus possíveis amigos, começou a tentar te marcar em fotos. Marque fulano de tal na foto. Você conhece pessoa tal? E tudo isso com algoritmos de recomendação. Em paralelo a isso, tem um outro cara que chama Amazon, que começa a colocar inteligência artificial para te recomendar produto. Famoso já que você comprou tal coisa, porque você não compra tal outra. Essa é uma grande aplicação que surge ali em meados dos anos 2005, 2006, por aí. Então quer dizer que agora a gente tá sentindo que parece que a IA veio de novo para a superfície ali da tecnologia, por causa que a complexidade das interações de computador para massa precisava de alguém capaz de lidar com uma quantidade brutal de informação. É isso. E você passa com a internet a ter uma produção de conteúdo muito grande. Então imagina o Google tentar organizar todas as páginas para te dar o resultado que você quer, fazendo isso com pessoas. É economicamente inviável. Eles jamais seriam a empresa que são se eles fizessem isso manualmente. Então, a necessidade de negócio faz com que a inteligência artificial volte a ser protagonista. Será que eles foram tipo na caixinha de mágicas deles de soluções, eles olharam, o que pode lidar com essa massa de dados descomunal? Aí falaram, vamos para os algoritmos, chamem os programadores. Aí alguém falou, gente, esquece, é impossível quantificar isso no algoritmo só. Aí eles talvez tenham ficado desesperados falando, não, mas espera aí, a IA é boa pra isso. Lembra do Machine Learning? É possível que alguém tenha tentado alguma abordagem mais tradicional, digamos assim, de tentar programar e não funcionou. Grande parte... Não aguenta, né? Não tem como. Imagina você organizar toda a internet com pessoas. É economicamente inviável. Mas você vai falar, mas a inteligência artificial não é feita por programadores e não sei o quê, mas fala assim, gente, pra quem não é do ramo, só pra vocês entenderem, quando a pessoa faz um algoritmo, quando você escreve um algoritmo, que na verdade o algoritmo é uma palavra bonita pra programa, que você vai lá e escreve programa de computador, é muito difícil você conseguir um ser humano escrever um algoritmo no computador que ele seja tão abrangente ao ponto dele conseguir pegar todos os casos, porque quando você trata com um volume desse de informação e você tá avaliando o que a pessoa pode querer, o que a pessoa pode querer comprar, quem são os possíveis amigos. Escrever um algoritmo é impossível. Ele teria que escrever vários. A quantidade de vários algoritmos possíveis que ele poderia escrever é inumano pra fazer. E outra, né? Tem aquela máxima. Quanto mais algoritmos você tem, você gera cada vez necessidade mais de manutenção, porque essas coisas dão problema. E além da manutenção, a gente tem um outro probleminha. As coisas precisam ser ajustadas, porque o dado não é bonitinho. Né? E o dado muda, né? A informação que eu gerava há 10 anos atrás nas minhas interações com uma rede social totalmente diferente hoje. E como é que você faz isso? Você pegar um ser humano pra ele escrever código? Não funciona. Não funciona.
E aí entra essa onda de inteligência artificial de novo, que vem ali a partir da segunda metade dos anos 2000, ali 2005, 2006, isso começa, e a partir de 2010 aí o bicho pega. Aí todo mundo começa a implementar isso de forma muito mais massiva, mas ainda é um negócio que tá ali pras big techs. Era muito difícil você ver uma pequena empresa falando, não, vou implementar inteligência artificial. Não era algo do cotidiano e você nunca ouvia E não era falar. acessível. Não, nem pensava nem perto de ser acessível. Chega nessa época, surge um negócio, que aí a gente vai desmistificar outro termo. Lembra que eu falei que a rede neural nada mais é do que um neurônio conectado no outro. Que fazem operações simples que você ensina pra ele como fazer. Exato. Agora imagina que, a partir dos anos 2010, a gente tem uma capacidade de processamento, a gente tem hardware, né? Tem placa. Os computadores são potentes e eu posso cada vez mais colocar mais camadas nessa rede neural. Então antes eu tinha uma rede que tinha uma camada que era um neurônio. Eu coloquei mais uma, coloquei mais outra, até o ponto que a gente tem hoje uma infinidade de camadas, que é o tal do negócio do Deep Learning. Por que Deep Learning? Porque ele é profundo. Profundo por quê? Porque ele tem muitas camadas. Então você tem uma rede neural com um montão de camadas. Esse é o Deep Learning. Mas aí vamos lá, pra ficar claro. O machine é aquele negócio, você explicou que eram pessoas treinando as máquinas. Aí as máquinas aprendem, então os neurônios vão aprendendo. Aí você tá dizendo que o Deep Learning, na verdade, eu tô colocando camadas e camadas e camadas e camadas de neurônio. Me parece que então quer dizer que agora a máquina consegue processar a informação de uma maneira que não é simplista só de rever os zeros. Que nem você falou, isso é o zero e isso é o O. Então ela sabe dizer o que é zero e O. Se eu coloco mais camadas de processamento, então talvez ela consiga interpretar o que o O e o zero querem dizer naquilo? Chegamos, já é alguma coisa assim? É nessa linha que a gente chega com o Deep Learning. Eu consigo começar a discernir, por exemplo, o que é uma pessoa do que é um boneco. Então, se eu tô olhando para uma câmera. Contexto, ele sabe o que... Então, pela primeira vez, a máquina parece que ela entende a informação que ela tem. Ela passa a não só classificar, ela passa a entender e ter contexto, como você falou. Acho que essa é uma das grandes mudanças, porque quanto mais camadas você tem, mais granular fica esse treinamento, esse aprendizado da máquina. Então eu não digo só se é zero ou se é O, eu digo se é um O seguido de uma outra palavra, ou de um outro número. Ou se é uma senha de banco ou se é o nome de alguém. Então, né? Você tá contextualizando, classificando e contextualizando a informação. Então, peraí, se agora a máquina aprende, se a máquina consegue ter um pensamento mais apurado e consegue... Então, quer dizer que as aplicações do Deep Learning vão além do que o Machine Learning, então. Sem dúvida, a gente passa mais uma fronteira e aí consegue fazer coisas com a inteligência artificial que a gente não fazia antes. Que coisas, por exemplo? Machine Learning é muito bom para fazer recomendação de produto, para entender, fazer cálculo estatístico. Sim, cara, eu vou fazer um forecast de vendas. Mesmo. Você não precisa de um Deep Learning, você pode fazer isso com o Machine Learning. Lembra que o Machine Learning é o passo anterior ao Deep Learning. Mas eu quero ter um carro autônomo que ele consegue diferenciar entre um boneco e um ser humano para tomar a decisão se ele freia ou se ele acelera. Eu só consigo fazer isso com uma rede neural que é mais granular, que consegue me dar mais contexto e consegue me dar mais informação, que é o Deep Learning. Então aí a gente chega naquele momento porque que a galera diz que o Deep Learning é usado para ter... eu vou usar o termo em inglês aqui, mas é que é problemático isso no português, que é para ter insight, ou seja, você tem... você consegue tirar inteligência do dado. Sem dúvida. Pela primeira vez a gente fala, cara, olha que legal, ela não é boa em fazer a mesma coisa milhões de vezes, muito rápido, né? Então quer dizer que agora ela consegue me ajudar a tomar decisão? Sem dúvida. E ela, em alguns momentos, toma a decisão sozinha. Por você, né? Pensa num carro autônomo que ele toma a decisão se ele freia ou se ele acelera. Então quer dizer que naquela época que a gente ouvia que no crash da bolha de 2008 lá, que teve a quebradeira no mercado americano, eles falavam que eram muitos robôs de inteligência artificial. Então, provavelmente, ali não era o Deep Learning ainda. Ali ainda a gente devia estar na época do Machine Learning. A gente tá falando 2008, muito provavelmente. O que ele fazia? Ele sabia que se aquela ação todo mundo vende, então é bom vender também. Mas ele não sabe porque ele vende. Ele simplesmente pega o comportamento e replica. Aí todo mundo vende, aí mais robôs vêm, mais robôs vendendo, todo mundo vende, então você derruba o mercado. Ou você compra e quebra a empresa. Vocês entenderam, né? Você gera aquele efeito na manada. Então, se tivesse Deep Learning
naquela época, talvez ele falasse assim, não, peraí, não é assim também, calma, não, vamos lá, não é bem esse, não é bem por aí. Exato. Poderia ter tido um resultado diferente. E aí a gente chega nessa década aí, nessa última década de 2010 a 2020, e tem essa grande evolução do Deep Learning. Aí um dado interessante, 2022, na verdade 2021, só na área de Machine Learning, na área de inteligência artificial, a gente teve 95 mil pesquisas científicas publicadas e aceitas. Isso só no mundo científico, fora as aplicações de negócio. Então, você tem, de novo, um alto interesse por pesquisa, você tem um alto interesse por aplicação. As Big Techs passam a ter as suas divisões de inteligência artificial, que publicam papers e buscam e fazem análises de inteligência artificial. Meta tem isso, Google tem isso, Amazon tem isso, enfim, todas têm. E a gente vive, de novo, um momento de otimismo em inteligência artificial. Corta 2020, pandemia, a gente não precisa entrar muito no detalhe disso. O que acontece? Tem um maluco chamado Elon Musk que resolve, junto com outros caras, fundar uma fundação que chama OpenAI para construir pesquisa de inteligência artificial aplicada a negócios. Mas até aí ficou naquela, né? Era legal, só que não era acessível ainda para os meros mortais que queriam usar isso de alguma forma. Ninguém falava dele no Insta, né? Exato. Nem sei o que está acontecendo, né? Mais um dia... Passa-se mais 2 anos, a OpenAI fazendo pesquisa em cima desse negócio. Os caras publicam 2 pesquisas. Uma que chama GPT-2. Quem tá ouvindo falar de GPT-3, ChatGPT, o GPT-2 é o avô dessa nova inteligência artificial que a gente fala tanto. Que ela gerava texto. Você falava, cara, me gere um texto XPTO. E eles publicaram isso. Isso estava disponível. Ainda para quem era com um perfil mais técnico, você não tinha um acesso tão facilitado. Mas isso já gerou um barulho gigantesco no mercado. Principalmente uma preocupação com fake news, com produção de texto autoral, plágio, etc. Mas passa a ser o primeiro momento que a gente tem inteligência artificial ficando acessível além do mundo de pesquisa e de grandes empresas que têm dinheiro para investir nisso. Não, assim, a galera fala assim, mas gerar texto Fala, não, já era fora de série. E olha uma coisa que é, assim, já não tô entrando no momento de fechar o assunto, mas assim, gente, olha que coisa. A gente foi de 1945, onde provavelmente lá, se você entrasse na mesma sala que o computador, você tinha de se morrer de desidratação, de tão grande que ele era e de tanto calor que ele gerava, até alguma coisa ser viável. A gente tava nos anos 70, ou de 45 para 70 tem chão. Ali de 80 até o início dos anos 2000. Legal, bacana, mas 2000, 2010 também nem... Aí foi 2020, cara, entre 20 e 22... O mundo virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça e pronto, ela tá no teu dia a dia. Ela tá no seu celular arrumando sua foto, ela pega aquela sua foto que você tirou e faz você virar um personagem de desenho, e ela escreve texto, e ela te ajuda a programar, ela escreve roteiro pra programa, ela escreve roteiro pra podcast... Não, isso não. Ela escreve... Ela faz o que você quiser. Mas como? Pode ser... A gente tá falando o quê? 2 anos? Menos de 2 anos? Do GPT-2 que você falou ali? O GPT-2 foi 2019, GPT-3 saiu 2021. Então, gente, não, assim, a gente não tá falando que foi em 2010 pra 21. O 3, que é hoje, que é o que a gente fala, que é a inteligência artificial mais poderosa do mundo, ela surgiu em menos de 3 anos. Assim, a velocidade é brutal, diria. E o mais legal, né? Todo mundo tá pesquisando isso. O Google diz que tem uma que é tão inteligente quanto. A gente já falou aqui sobre o engenheiro do Google que foi demitido por falar que a inteligência artificial era consciente. Só que aí entra a sacada de negócio. Tudo isso é muito legal, mas se isso não resolve um problema de negócio, não explora uma oportunidade, é uma tecnologia bonita que não serve para nada. O que a OpenAI fez? Falou, vou liberar uma aplicação de negócio, vou deixar isso na mão de qualquer pessoa. Vamos ver até onde as pessoas vão com esse negócio. E aí entra a beleza da inovação, que é a criatividade gera 1 milhão de coisas. Então o Google talvez tenha a tecnologia de geração de texto mais avançada. Outras empresas talvez tenham a tecnologia mais avançada de geração de imagens. Mas ninguém foi hábil o suficiente de deixar isso na mão de uma pessoa comum para, a partir daí, usar a criatividade e construir soluções de negócio, que é o que a gente está vendo com o ChatGPT. Mas isso é muito da cultura corporativa, da galera que morre de medo de liberar as coisas. Não pode ser um segredo industrial. Vamos trabalhar aqui no grupo de, no nosso enorme
enorme grupo de 3 pessoas para desenvolver toda a capacidade de uma possível tecnologia, aí os caras chegaram e falaram assim, solta aí, internet, faça a sua mágica. Foi exatamente isso. E aí, essa é a reflexão que a gente tem que ter como líder de tecnologia e como líder de qualquer negócio, que é, como é que você entende qual é o momento de soltar o teu produto? Às vezes ele não tá perfeito, às vezes ele não tá o estado da arte, mas ele já pode te ajudar a gerar insights. ChatGPT, para quem não sabe, desde o lançamento, dia sim, dia não, ele aparece lá. Estamos com alta capacidade. Desculpe pelo imprevisto. Eu quase não consigo usar. A maioria das vezes eu tenho que dar uns 3, daí ele volta, daí eu uso ele rapidinho, daqui a pouco ele freia. Mas tá aí. Tá lá. Eu uso ele quase todo dia. E, mesmo com tudo isso, a Microsoft foi lá e botou mais 10 bi. Eles já tinham botado $1 bilhão em 2019. Agora foram lá e botaram mais 10 bi em cima desse negócio. Temos um episódio que fala só sobre isso. Com um produto que, se você olhar do ponto de vista de construção de produtos digitais, não é o melhor, porque ele dá pau. Mas ele dá pau, só que ele resolve o problema. É sensacional. Você entra no negócio que trava. Ele fica, tá lá do tempo inteiro falando, olha, desculpa, não, eu acho que não vou conseguir. Tem horas que o ChatGPT ele tem um comportamento engraçado. Eu tava precisando de uma página HTML. Isso é sério, eu não tô inventando aqui pro programa, não. Aí eu falei, cara, realmente eu não lembro como faz. Eu não lembro como programar. Eu cheguei pra ele e falei, e eu sou super educado com ele. Ele deu, oi, ChatGPT, tudo bem? Eu tô precisando de uma página HTML que faça. Aí eu expliquei pra quem era, pro que era. Como eu queria, ela falou, não, tem que ser uma página séria, tem que ter tal cor. Eu gostaria que tivesse tal cores. Aí ele falou assim, não, claro, vem aqui. Ele escreveu, ele apagou tudo e falou assim, tive um erro. Só que eu pude copiar o mesmo texto apertado e ele começou de novo, ele tava no meio do texto, no meio da página, eu falei, agora vai, né? Aí ele apaga tudo e fala assim, desculpe, não consegui gerar. Na terceira vez eu peguei, ele escreveu. E ele ainda pediu desculpa. Ele falou, olha, desculpe, mas ultimamente eu ando com muita carga. Gente, foi assim, ó, eu copiei, inclusive ele te dá até o botão de copiar, né? Você já copia direto. Ele é tão educado que ele sabe que você só vai copiar e não vai ler, porque ele te dá uma explicação. Pra quem não usou, tá? Ele quer te educar, ele não quer que você seja assim, ele ainda fala, olha, esse site é baseado nisso, os tais comandos servem pra A, B, C, D, é pra isso que serve, ele te explica. O que eu faço? Eu não leio, eu só copio, né? Copio, colo onde eu quis usar e funcionou. Gente, ele tá lá, e ele é uma página no meu navegador, é o WhatsApp, o e-mail, o ChatGPT, eu dei o PIN no navegador. E aí que tá a beleza. A tecnologia, ela tem que resolver um problema, e esses caras souberam achar um caminho pra resolver problema. Agora virou uma aba que tá lá, salva no teu navegador, como de muitas pessoas. Espero com ansiedade quem vai linkar a aba do WhatsApp, a minha, com a aba do GPT-3. Já tem um produto que faz isso, que você pode perguntar para um bot do WhatsApp e ele te responde com respostas do chat GPT. Pronto, nunca mais do bom dia pra ninguém, cara. Acabou, encerrou. Meu ciclo está completo, tá? Não preciso fazer mais nada agora. E aí, pessoal, acho que pra gente encerrar esse assunto, a gente já falou bastante sobre inteligência artificial, acho que tem toda uma história aí por trás de como a gente chegou no estado da arte, que é o que a gente tá hoje, mas acho que a mensagem mais importante aqui é, todo pedaço de tecnologia é muito bonito para quem ama tecnologia, mas se ele não resolver um problema, você vai ser o Google que tá com talvez a maior inteligência artificial que gera textos, mas ninguém consegue usar. E a OpenAI, com um produto que você tenta 2 vezes, ele trava, volta, vai, não sei o que lá, tá na pauta de todas as notícias, podcasts e YouTubers, enfim, mídia falar, digital, cara, pelas últimas 3, 4 semanas aí, enfim. Assim, não tenha medo. Assim, uma vez uma pessoa me ensinou que no mundo dos negócios você não pode morrer. Assim, lógico, você não vai sair espalhando pra todo mundo. Você não pode também ficar com um medo paralisante de não, eu não posso falar com ninguém, ou eu não posso experimentar porque alguém vai roubar a minha ideia. É assim, gente, conversa com um psicólogo, fala sobre isso. Ele vai falar assim, cara, do mesmo jeito que você tem essa ideia, provavelmente mais outras 2 milhões de pessoas tiveram a mesma ideia. A diferença é quem implementa e lança primeiro. Não precisa ter medo. Olha o tamanho do investimento desses caras, olha as cifras que a gente falou. Eles soltaram na mão da internet, cara. Eu uso todo dia. Tem um monte de gente que eu conheço que usa todo dia. Tá lá. Alguém vai tirar deles? Não, não vai. Eles já construíram uma base. Agora, deles, pra você trocar, acabou. O Google pode lançar e, enfim, não quero fazer previsões, melhor não. Mas normalmente é muito difícil você desbancar depois que alguém já se consolida numa posição como essa. É isso, né? Abrimos o capô da inteligência artificial, me sinto mais tranquilo. Finalmente né? explicamos como é que esse negócio funciona e desmistificamos alguns termos. E acho que é isso, pessoal. A gente fica por aqui, até um próximo episódio. Não esqueçam de gravar no agregador que você está ouvindo para receber os updates. E até a próxima. Valeu! Até logo!